Bom dia, Matheus. Matheus, tá me ouvindo direitinho? Vamos aguardar aí um minutinho para o pessoal chegar aí. Bom dia, João. Bom dia, professor. Beleza, Matheus. Aguardar o pessoal chegar aí que a gente começa. Eu vou dar mais um minutinho para a gente começar. Bom dia, Eric. Bom dia, Carlão. Bom dia, Luan. Beleza? Beleza. Só um minutinho que a gente vai começar. Deixa eu ver o que eu não falei aqui. Bom dia, Débora. Bom dia, Leandra. Bom dia, Malu. Duda. Quem mais? Samuel. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, meus queridos. É o seguinte. Nós falamos na aula passada de torque ou momento da força, tá? Que é, teoricamente, o último assunto do primeiro ano, porque é o último assunto que a gente tem no módulo de vocês. Porém, já havia dito para vocês que o módulo, assim como a maioria dos livros de física, pegou hidrostática, que é um assunto referente ao primeiro ano também,
E devido ao tempo que não andava, o tempo era curto, não dava para passar todo esse conteúdo de mecânica, jogou hidrostática para o primeiro assunto do segundo ano. Porém, hidrostática faz parte do conteúdo do primeiro. Como nós, graças a Deus, conseguimos chegar nesse ponto aqui, estamos falando de torque. Assim que a gente encerrar a parte de torque e de momento da força, nós iremos dar uma introdução para hidrostática, tá? No ano que vem, obviamente, a gente vai falar de novo, mas pelo menos já não vai ser um assunto totalmente desconhecido. Vocês já vão ter uma noção de hidrostática que a gente vai aproveitar esse finalzinho de ano aqui, essas últimas aulas que nós teremos, a gente vai aproveitar para falar de hidrostática, que faz parte do nosso conteúdo do primeiro ano, faz parte da mecânica, tá? Bom, eu disse para vocês o seguinte, que existem dois tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio estático, que é aquele equilíbrio que mantém o corpo parado em relação ao deslocamento horizontal, e o equilíbrio em relação a um corpo rígido. Então, se um corpo se analisa um ponto material, uma partícula, o equilíbrio está em relação ao movimento, que foi aquele equilíbrio que a gente estudou na primeira lei de Newton, tá? Então, o corpo ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que alguma força atue sobre ele, alguma força resultante atue sobre ele. Porém, se o corpo for um corpo rígido, um corpo extenso, ele tiver dimensões consideráveis, ele pode também se movimentar em torno do próprio eixo. Então, por exemplo, tem aqui o celular. O celular ele pode movimentar tanto no deslocamento horizontal, como ele também pode girar. Então, ele pode movimentar em torno do próprio eixo. Ele é um corpo extenso, ele tem o centro de gravidade que eu mostrei para vocês, e ele pode girar em relação a esse ponto, tá? Esse movimento de giro está relacionado com o nosso torque, foi o que eu falei para vocês. Então, torque está relacionado com a capacidade que o corpo tem de girar em relação a um ponto fixo qualquer, certo? Bom, e aí o que acontece? Existe uma grandeza que é chamada de torque ou momento da força, que serve justamente para a gente calcular a intensidade desse movimento de giro, desse torque, tá? Falei para vocês que torque ou MO, que torque é o momento da força, ele depende da força que você está aplicando e do deslocamento, da distância em relação ao ponto fixo. Então, dei até o exemplo da porta. Se a gente tem um ponto fixo aqui e você aplica a força aqui na extremidade, você consegue um torque melhor. Você vai girar com menos força, porque a distância em relação ao ponto fixo é maior. Se você tentar empurrar o lápis para girar aqui desse ponto, você vai ter que aplicar uma força muito maior do que na extremidade, porque a distância também é diretamente proporcional ao torque, tá? Então, nós vimos isso aí, vimos que a fórmula é F vezes D. Força vezes distância, ou R, que é a distância do ponto fixo ao ponto que você está aplicando a força. Certo? Então, foi isso que a gente viu lá. E as condições de equilíbrio, obviamente, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma de todas as forças tem que ser zero. E se a gente está relacionando essa característica com o movimento de giro do corpo, significa que toda a força e todo o torque também tem que ser nulo. Se o corpo tiver força resultante, ele vai se movimentar. Se ele não tiver força resultante em relação ao deslocamento, mas se ele tiver torque, força de torque, também é uma força resultante, ele vai girar. Então, o lápis. Prendi o lápis aqui na ponta do dedo. Se esse lápis não está sujeito a nenhuma força, ele vai ficar parado. Se ele tiver uma força resultante
na direção do deslocamento, ele vai para frente ou para trás. Porém, ele pode não ter nenhuma força em relação ao deslocamento aqui, mas ele pode apresentar um torque, uma força para fazer esse corpo girar. E aí, se ele está girando, ele não está movimentando na horizontal, mas ele está movimentando em relação ao giro, em relação ao torque. Então, existe um desequilíbrio. Então, se o corpo ele está em equilíbrio estático, ele nem desloca e ele nem gira. Obviamente, a força resultante tem que ser zero e a força de torque também tem que ser zero. Não pode existir torque nenhum. Beleza? Ficou claro isso aí? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Todo mundo compreendeu como é que funciona o torque, né? Bom, então a aula de hoje é para nós passarmos alguns exemplos, tá? Separei exemplos de questões que envolvem torque para vocês observarem. Depois a gente vai passar uma lista de exercícios para vocês fazerem e a gente corrigir também essa lista de exercícios com relação a esse conteúdo. Bom, exemplos de torque. Primeiro, de acordo com o estudo da estática de corpos rígidos, mais precisamente sobre o momento de uma força, marque a alternativa que completa a frase abaixo. Quando um corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ou seja, existe força, porque ela resultante é não nula, ele pode adquirir movimento de translação, rotação ou ambos simultaneamente. Verdade, tá? Porque ele pode deslocar para frente ou para trás, como eu falei do lápis, ele pode rodar em torno do próprio eixo, ou ele pode fazer os dois movimentos simultaneamente. Ele pode ir para frente e girar ao mesmo tempo. Seria, por exemplo, um carro derrapando e rodando na pista. Então, ele está indo para frente, ele continua indo para frente, mas ele está girando, rodando também, certo? Então, se não existe força resultante igual a zero, se tem força resultante atuando, melhor dizendo, se a força resultante ela não é nula, então significa que tem força resultante, esse corpo ele pode tanto deslocar para frente ou para trás, para um lado ou para o outro, ou rodar em torno do próprio eixo, ou os dois movimentos simultaneamente. Por isso que a resposta correta é a letra A. Todo mundo entendeu aí? Dúvidas? Bom, vejam bem. Por que ele fala na questão um corpo extenso? Foi o que eu acabei de explicar no início aí da aula, falando do que a gente estudou. Então, veja bem, uma partícula, ela apresenta dimensões pequenas, desprezíveis. Logo, você não pode analisar o movimento de uma partícula. Imagine que o objeto fosse um ponto só. Se esse objeto é um único ponto, como é que você vai analisar o movimento de rotação em torno desse corpo? Esse ponto ele não vai poder girar. Ou se ele girar, é muito pequeno o movimento, não dá para você determinar. Então, partícula, você não analisa torque. O que você analisa torque? Você analisa torque de corpo extenso, porque ele tem um tamanho considerável e aí ele pode girar em torno de um eixo, do próprio eixo ou de um ponto fixo que você colocar, certo? Se for partícula, não. Portanto, a análise de torque ela vale para corpos extensos, beleza? Se fosse uma partícula aqui, ela poderia ter apenas um movimento de translação. Movimento de rotação seria difícil de acontecer. Ou se acontecesse, não daria para ser medido. Certo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida, meu povo? Tá tranquilo? Se tiver dúvida, abra o microfone e pergunte. Certo? Bom. Segundo, suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros, 80 centímetros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons, como mostra a figura. Então, a pessoa pega aqui na maçaneta e aplica uma força
de 3 newtons para poder fechar essa porta, tá? Determine o momento dessa força em relação ao eixo O. O eixo O é o ponto fixo, que é a dobradiça que eu mostrei para vocês no exemplo aqui, na porta aqui do quarto da minha filha, quando eu estava dando aula na semana passada. Então, empurra a porta pela maçaneta, você aplica uma força pequena, porque ela tem uma distância maior do ponto fixo, que é a dobradiça. Bom, como é que a gente vai calcular o torque, ou o momento dessa força? Basta jogar MO, ou M, tanto faz, é igual a F vezes D, tá? Menos F, por quê? Porque você está fechando a porta, tá? Então, se você fecha a porta, você gira ela no sentido horário. O sentido correto é o sentido anti-horário, tá? Toda porta, ela abre no sentido anti-horário. Você nunca viu uma porta que abre para fora. Se a porta abrir para fora, ela está instalada errada. O correto é a porta abrir para dentro da casa ou para dentro do cômodo, certo? Porque o sentido correto de rotação é para dentro do cômodo, do ambiente, certo? Girando no sentido horário. Então, quando você fecha a porta, o que acontece? Ela está girando no sentido horário. Então, o sentido horário é o sentido oposto ao sentido correto. Logo, você vai colocar negativo aqui, certo? Então, o torque, quando você fecha a porta, ele é oposto, ele é negativo. Se estivesse abrindo a porta, tá? Aqui no enunciado. Se estivesse abrindo a porta, aí seria positivo, que estaria girando no sentido anti-horário, que é o sentido correto. Entenderam isso aí? Abra o microfone aí, me explique, me dê um retorno. Todo mundo entendeu, gente? Bora, meu povo. Abra o microfone aí e me diga se entendeu. Tô precisando de um retorno. Deixa eu ver quem respondeu aqui. Tá. Alguns alunos responderam aqui que entenderam, então beleza. Olha só. O sentido correto é o anti-horário. Então, abriu a porta, está no sentido anti-horário, é positivo. Se você fecha a porta, você está no sentido horário. Esse sentido é oposto ao sentido correto, vai ser negativo. Por isso que aqui eu botei menos F vezes D. Então, MO ou M, que é o torque, é igual a força vezes D ou R, que é a distância do ponto que você está aplicando a força para o ponto fixo. Tá? No caso aqui, da fechadura da maçaneta para a dobradiça. E aí você vai pegar menos por causa do sentido, a força foi de 3, a distância é de 80 centímetros, que é a largura da porta. Então a maçaneta está numa extremidade e a dobradiça está em outra extremidade. Consequentemente, você vai ter aí a distância de 80 centímetros. Vou desligar a câmera aqui para melhorar um pouco a qualidade de transmissão por causa da internet. E aí, qualquer coisa, vocês abram o microfone e perguntem. Bom, então o que vai acontecer? 3 vezes 0,8, 2,4 newtons por metro é o torque. Negativo, portanto, a resposta correta é letra B. Tá? Tomem cuidado que vocês observam aqui que a letra E está 2,4 mais positivo. Essa seria a resposta se eu mudasse aqui a pergunta e colocasse: suponha que para abrir uma porta, tá? Então, eu posso fazer isso numa prova, por exemplo. Eu posso pegar a mesma questão, é o que eu faço com vocês direto lá. Eu pego essa questão, boto na lista de exercícios, coloco aqui, respondo, corrijo na sala de aula. Quando chega na prova, eu pego a mesma questão e mudo a palavra aqui. Coloco: suponha que para abrir a porta, e repito a questão, só que eu mudo no enunciado. O que vai acontecer? Muda a resposta. De letra A, B, a resposta correta vai ser letra E. Se eu mudar uma palavrinha aqui e colocar, suponha que para abrir a porta, certo? Eu mudo aqui a palavra, mudo o sentido da setinha, mas aí a maioria dos alunos olha a questão, não lê direito, fala a questão é igual a da lista e marca a resposta B e acaba errando. Isso acontece sempre.
apesar de eu avisar sempre para vocês. Então, prestem bastante atenção. É importante ler a questão para verificar se realmente é igual. Às vezes ela é apenas parecida com uma questão que você já viu ou que você já respondeu. Né? Isso vai acontecer também na hora que vocês estiverem fazendo uma prova, um vestibular, o Enem. Vocês vão encontrar questões que muitas vezes são parecidas com questões que vocês já resolveram, mas vocês têm que ler atentamente para poder confirmar se é realmente igual. Às vezes ela é apenas parecida com alguma questão que vocês já viram. E aí você não pode achar que já sabe a resposta. Tem que refazer para garantir que vai acertar. Certo? Bom, terceiro exemplo. Dois garotos brincam em uma gangorra de 10 metros de comprimento que possui seu eixo de rotação exatamente no centro. Então, 5 metros de cada extremidade, exatamente no centro, você tem o ponto de equilíbrio, ponto fixo, que é o eixo de rotação. Adotando a barra que compõe a gangorra como homogênea e sabendo que um garoto tem 30 quilos sentando na extremidade da direita, qual deve ser a distância que o segundo garoto, entre o segundo garoto e o eixo de rotação para que a gangorra fique em equilíbrio, sendo que o segundo garoto tem 40 quilos de massa e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. O que vai acontecer? Para poder equilibrar a gangorra, o torque que um garoto tem que criar tem que ser exatamente igual ao torque do outro, certo? Só que um garoto tem 30 quilos e o outro tem 40, ou seja, a força-peso do garoto aqui de 30 quilos será de 300 newtons e a força do segundo garoto vai ser de 400 newtons. Se as forças são diferentes, se eles sentarem na mesma distância, cada um em uma extremidade, a gangorra vai pender para o segundo garoto, que tem 400 newtons de força. Então, o torque compensa isso. Como? A força aplicada pelo garoto menor vai ter que ser exatamente igual ao torque da força aplicada pelo garoto de peso maior. Como isso vai acontecer? Se você diminuir a distância do garoto com peso maior. Então, quando você reduz a distância do ponto fixo, você vai mudar aqui o valor do torque e igualar ao torque do garoto mais leve. E aí a gangorra vai ficar equilibrada. Então, o que vai acontecer? Garoto mais pesado, 40 vezes 10, 400 newtons, vezes x, que é a distância que ele deve estar do ponto de equilíbrio, que é o que eu quero saber. E o torque tem que ser igual ao torque do primeiro garoto, que é 30 vezes 10, 300 newtons, vezes a distância que ele está do ponto fixo, que é de 5 metros. Então, 300 vezes 5, 1.500 newtons por metro. 1.500 newtons por metro é o torque promovido pelo garoto de 30 quilos. Dividido por 400 newtons, você acha a distância que o segundo garoto deve estar do ponto fixo. Então, 1.500 por 400 vai dar 3,75 metros. Resposta correta, letra A. Se o garoto de 40 quilos, ao invés de sentar 5 metros, que é a extremidade da gangorra, ele sentar 3,75 metros mais próximo da base da gangorra, o que vai acontecer? O torque dele se iguala ao torque do menino mais leve e a gangorra fica em equilíbrio. Por isso que a resposta é letra A. Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então vamos lá. Quarto exemplo. As afirmações a respeito do momento de uma força. Primeiro, torque é uma grandeza escalar relacionada com a rotação de um sistema. Veja bem, o torque ele está relacionado com a rotação de um sistema, porém o torque não é uma grandeza escalar. Torque é uma grandeza vetorial. Por que é vetorial? Porque eu preciso saber a direção e o sentido. Lembra lá que eu falei quando a porta fecha, ó? Fecha, sentido horário é negativo. Quando abre, sentido anti-horário é positivo. Então tem sinal. Se tem sinal, indica direção e sentido, logo é vetorial. Certo?
Gente, travou aí? A internet aqui tá beleza. Eu desliguei a câmera. Travou para todo mundo? Abre o microfone aí e me avisa, por favor. Tem gente falando que Não, travou. Travou? Tá todo mundo vendo aí, ó, as questões, tá tranquilo? eu tô vendo. Beleza, porque para mim aqui não travou não, mas tem gente falando que travou. Vamos repetir aqui, tá? A quarta questão. Então, primeiro, o torque é uma grandeza escalar relacionada com a rotação do sistema. Está relacionada com a rotação do sistema? Sim, mas não é uma grandeza vetorial, não é uma grandeza escalar, desculpe. É uma grandeza vetorial. Preciso da direção e o sentido para saber como está ocorrendo esse torque, certo? Então, a primeira é falsa. Segundo, força necessária para girar uma porta seria maior se a maçaneta fosse instalada próximo das dobradiças. Verdadeiro. Eu disse para vocês que se você aumenta a distância em relação ao ponto fixo, você diminui a força que você vai ter que aplicar, né? Lembra do caso, mostrei isso, inclusive aqui na porta, mas falei também do caso do borracheiro lá, folgando a porta da roda de um caminhão. Ele acopla um cano na chave de roda para ficar mais distante da porta e poder aplicar uma força menor. Então, se ele fosse usar a chave de roda sem esse extensor, ele estaria aplicando uma força mais próxima da porca, que seria o ponto fixo, como a dobradiça aqui, e aí ele teria que aplicar uma força muito maior. Portanto, a segunda afirmativa é verdadeira. E a terceira, a única condição de equilíbrio existente está relacionada com a rotação do sistema. Sendo assim, se a soma de todos os torques que atuam em um corpo for nula, haverá equilíbrio. Falso. A soma de todas as forças tem que ser nula para ele estar em equilíbrio. Não só as forças de torque. A força de torque ele vai parar de girar, mas ele pode deslocar para frente ou para trás, para um lado ou para o outro, como eu mostrei para vocês. Então a terceira afirmativa está errada. Portanto, a única correta é a letra a segunda alternativa, a resposta correta, a letra D. Apenas a segunda afirmação está correta. Certo? Quinta. Um mobile é um modelo abstrato que tem peças móveis, impulsionadas por motor ou pela força natural de corrente de ar. É aqueles enfeitezinhos que você pendura em berço de criança recém-nascida. Aquilo é um mobile, né? Que às vezes tem 5, 3 ou 4 eixos e ele fica girando. Você dá um toque, começa a girar os brinquedinhos para distrair a criança. Então, aquilo é um exemplo de mobile, tá? Aqui também é outro exemplo de mobile, certo? Bom, suas partes giratórias criam uma experiência visual de dimensões de formas de constante equilíbrio. O mobile foi inicialmente sugerido por Duchamp, a questão de pronúncia, para uma exibição em 1932, em Paris. Sobre certas obras de Alexander Calder, que se converteu no maior exponente da escultura mobile. São aquelas esculturas que se movimentam sozinha. Não sei se vocês já viram atualmente, até que apareceu na internet aí, alguns vídeos divulgando. Tem até campeonato hoje. Os caras fazem umas esculturas gigantes e essas esculturas elas se movimentam a partir de movimento do vento ou de um impulso inicial. E aí você dá um toque, ela sai se movimentando sozinha, como se fosse um mobile mesmo, tá? Só que de tamanho natural, bastante grande, maior do que o veículo, tem umas até maiores do que caminhões. A origem latina do termo mobile remete à ideia de móvel, de movimento. A figura a seguir representa um tipo de móvel. Para que o equilíbrio do móvel ocorra, é necessário e suficiente que: letra A, as massas penduradas nas extremidades de cada haste sejam iguais? Não. Ele pode ter massas diferentes, até porque o ponto de equilíbrio, ó, essa distância aqui, você observa que essa distância aqui é diferente dessa distância aqui ao ponto fixo. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que você tem que ter massas diferentes para poder provocar o equilíbrio. Então, a letra A é falsa. Letra B.
A força resultante e o torque sobre cada uma das hastes sejam nulos. Verdadeiro. Se não tiver força resultante de nenhum tipo, nem natural, nem de torque, significa que o corpo vai estar parado. Portanto, a resposta correta é a letra B. Não tem força resultante, ele nem balança e nem gira, porque ele vai estar em equilíbrio estático. Certo? Sexta. Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento igual a 2,40 metros e massa de 10 quilos. Ela está articulada no ponto O, ou seja, aqui tem um ponto fixo da cancela, certo? Onde o atrito é desprezível. A força F tem direção vertical e sentido descendente. Essa força aqui empurra a cancela aqui para baixo, fazendo com que ela gire no sentido anti-horário, abrindo a cancela, como mostra a figura. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força mínima que deve ser aplicada em A para se iniciar o movimento de abertura, de subida da cancela. Então, você aplicou uma força aqui, e aí o que vai acontecer? A cancela vai girar e abrir. Qual deve ser o valor dessa força? Isso vai depender do quê? Vai depender dessa distância aqui, ó, que você tem em relação aos pontos fixos. Depende do torque. Então, vamos ver. Para que a cancela abra, inicie o movimento, a força que ele deve aplicar aqui, o torque dessa força tem que ser igual ao torque que é aqui aplicado em B. Ah, professor, mas qual é o torque aplicado em B? O torque aplicado em B é o peso da própria cancela, já que você não tem nada aqui impedindo que a cancela abra. Então, a força que ele tem que aplicar aqui tem que gerar um torque proporcional ao peso da cancela. E aí ela vai abrir. Então, o torque da força, aqui ele chamou de T, mas pode ser MO, tá? T ou MO, torque ou momento da força, tem que ser igual ao torque do peso da cancela. Qual é a força que eu vou aplicar para gerar o torque da força? Ela é proporcional à distância do ponto fixo. A distância do ponto fixo é de quanto? 40 centímetros, 0,4 metros. Porque a cancela toda tem 2,40, mas o ponto fixo está aqui. Então, daqui para cá tem 2 metros, daqui para cá tem 40 centímetros, 0,40 metros. Então, a força aplicada a 0,4 metros do ponto fixo tem que ser igual ao peso da cancela, que está sendo aplicado a 80 centímetros do ponto fixo, certo? Bom, massa vezes gravidade, que é 10 vezes 10, que vai ser o peso da cancela, certo? Peso da cancela vezes a gravidade, desculpe, a massa vezes a gravidade, que é 100 vezes 0,880. 80 newtons dividido por 0,4 significa que você tem que aplicar uma força de 200 newtons na parte da extremidade da cancela. Portanto, a resposta correta é letra C, 200 newtons, para que ela possa girar no eixo de rotação corretamente. Ok? Letra C. Sétima. Ao fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar. Aquele mesmo exemplo da porta que eu passei para vocês. Em torno de um eixo fixo, que são as suas dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições. Primeiro, quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta menos efetivo é o torque. Então, errado. Quanto maior a distância entre a maçaneta e as dobradiças, maior e mais efetivo será o torque, certo? Quanto maior for a distância entre elas, o torque vai ser maior. Você vai aplicar menos força, mas o torque é maior porque a distância é maior. 2. A unidade de torque no SI é Newton por metro, também podendo ser medida em Joule. Falso. Por quê? Joule é unidade de medida de energia. Você está falando de torque. Torque é força por deslocamento. Então, é apenas Newton por metro. Não pode ser medida em Joule. 3.
O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e a dobradiça. Verdadeiro. O torque depende da distância entre a força aplicada e o ponto fixo. E a quarta, qualquer que seja a direção da força, seu torque será nulo. Consequentemente, a porta rotacionará sempre. Falso. Não pode ser qualquer direção. Se você aplicar em uma direção, ela vai girar num sentido, vai ser um torque positivo. Se você aplicar em outra direção, ela vai ter um torque negativo. Então, isso vai afetar. Portanto, somente a 3, a terceira afirmativa é correta. Resposta correta, letra D. Apenas a afirmativa 3 está correta. Certo? Oitavo. Novamente, a questão lá da gangorra. Dois garotos estão sobre uma gangorra que se encontram em uma praça. Um dos garotos tem massa de 50 quilos e está a 1,5 m do centro do brinquedo. Sabendo que a massa do segundo garoto é de 62,5 quilos, determine a distância que ele deve estar do centro da gangorra para que o brinquedo permaneça equilibrado. Novamente, o torque do garoto 1 tem que ser exatamente igual ao torque do garoto 2. Quem é o torque? Força vezes distância ao ponto fixo. E qual é a força? É o peso do garoto. Peso do garoto 1 vezes x tem que ser igual ao peso do garoto 2 vezes a distância do segundo garoto, que ele já deu, que é de 1,5 para o centro do brinquedo. Então, o peso, 625 newtons para o garoto mais pesado, o segundo garoto, porque é 62,5 vezes 10 da gravidade. O peso é em newtons. Força em newton. 625 vezes x é igual a 500, porque é 50 vezes 10 da gravidade, 500 newtons, vezes 1,5, que é a distância. 500 vezes 1,5, 750. 750 dividido por 625, desculpe, x vai dar 1,2 metros. Ou seja, letra A, o garoto mais pesado tem que sentar 1,2 metros do centro da gangorra para poder equilibrar com o garoto de 50 quilos que está a 1,5 m. E assim produzir o mesmo torque e a gangorra ficar em equilíbrio. Beleza? Então, o que vocês observam aí? Vocês observam que a maioria das questões fala da porta, que é o exemplo que eu passei para vocês, e fala de gangorra, porque são os exemplos mais comuns, onde na prática nós temos mecanismos que o torque atua, certo? Aqui, nono exemplo, veja a figura abaixo. Na figura temos dois blocos as massas são 4 e 6 quilos, respectivamente. A fim de manter a barra em equilíbrio, determine a distância x entre o ponto de apoio desse corpo de 4 kg e o ponto de apoio. Supõe inicialmente que o ponto de apoio esteja a 40 centímetros da extremidade da direita, que está o corpo de 6 kg. Então, novamente, é uma gangorra, tá? Só que aqui você tem duas caixas ao invés de um garoto. E você quer equilibrar. Como é que vai ser? O torque de um tem que ser exatamente igual ao torque do outro. Então, 4 vezes x vezes 10, porque é 40, né? Tem que estar em newton, é força. 4 vezes 10 vezes x é igual a 6 vezes 10 vezes essa distância aqui, que é de 40 centímetros. Então, 0,4 metros vezes 10 vezes 6, você vai ter 240 dividido por 4, você vai ter 60 centímetros, tá? Resposta correta, letra A. Se você colocar esse corpo de 4 quilos, 60 centímetros da gangorra, você vai equilibrar com um corpo de 60, certo? Observe aqui que ele bota a figura fora de escala para confundir vocês. Quem não sabe a questão, olha que a distância está menor, acha que aqui é menos do que 40, marca lá ou 30 ou 20 e erra a questão, certo? Então, cuidado com isso, que a figura não precisa obrigatoriamente estar em escala, certo? A figura pode estar em escala ou não. Dúvidas sobre isso? Deixa eu registrar aqui a frequência de vocês. Meus queridos, eu vou mandar esses exemplos para vocês lá no Eclass, junto com o link da aula. Vai estar lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse ou sobre alguma outra questão, vocês podem pegar também no módulo de vocês
tem esse conteúdo lá na última unidade lá. Vocês podem resolver as questões. Se tiver alguma dúvida sobre as questões lá do módulo, vocês podem me mandar também mensagem que a gente responde, esclarece as dúvidas de vocês com o maior prazer. Tá certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado pela participação de todos. Bom dia. Até amanhã, né? Nossa próxima aula. É isso? Então, valeu, galera. Brigadão. Bom dia a todos. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estou à Valeu, disposição, professor. hein? Valeu, galera. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp lá. Um abraço a todos. Bom dia. Obrigadão.